Senhoras senadoras, senhores senadores, quero fazer um cumprimento especial a todos vocês que comparecem a essa sessão hoje para ouvir e comemorar um momento tão especial que é os 5 anos da Lei Maria da Penha. Preliminarmente, eu gostaria de cumprimentar a ministra Gleisi Hoffmann pela feliz iniciativa de, ainda na condição de senadora do Estado do Paraná, ter apresentado o requerimento para que, ao tempo dos oradores, no período desse expediente desta sessão, fosse dedicado a comemorar os 5 anos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha. Ao propor esta comemoração, senhora presidente, a senadora Gleisi apenas confirmou mais uma vez sua condição de defensora entusiasta e permanente das causas da mulher. Uma condição, cumpre lembrar, que se expressa não somente em discursos e homenagens, mas em ações concretas. Aqui mesmo nesta casa, em pouco mais de 4 meses, e paralelamente a uma brilhante atuação na tribuna, a senadora Gleisi conseguiu imprimir sua marca de parlamentar sempre atenta às questões do gênero. Apresentou, por exemplo, o projeto de lei do Senado número 49 de 2011, proposição que logo se mostraria essencial à luta empreendida pela sociedade brasileira para eliminar a violência contra a mulher. Aprovada em caráter terminativo na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e já encaminhado à Câmara dos Deputados, o PLS número 49 altera o artigo 88 e o artigo 89 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, para vedar a suspensão condicional do processo e a ação penal condicionada à representação nos crimes cometidos contra a violência doméstica ou familiar contra a mulher. Porque hoje, esta lei, aqueles que têm como a sua primeira incursão no processo criminal, a legislação permite que seja substituída, que o cidadão ele opte por se ver processado em uma pena alternativa, que seria uma pena restritiva de direitos. Então, a proposta aqui colocada pela então senadora Gleisi, para que não possibilite isso, é um avanço na proteção dos direitos da mulher. O PLS número 49, no texto final aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa, também altera o artigo 16 da Lei Maria da Penha, determinando que, até que sejam criados os juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher, as ações penais tenham prioridade sobre todas as demais que estejam sendo processadas em juízo. Quero ressaltar também que poderíamos citar nesse mesmo sentido muitas outras iniciativas aqui feitas pela então senadora Gleisi, a exemplo do projeto de lei complementar número 295 de 2011, que altera a lei complementar 78 de 30 de setembro de 93, para estabelecer um percentual de vagas destinadas ao preenchimento por mulheres nas eleições proporcionais. Poderíamos lembrar também a emenda de sua autoria incluída no projeto de lei de conversão número 19, originado da medida provisória 529 de 2011 e já aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 6 de julho, onde hoje a matéria encontra-se na ordem do dia desta Casa para deliberação. Esta emenda, conforme já tive a oportunidade de destacar aqui dessa tribuna, possibilita que o mesmo tratamento diferenciado no recolhimento previdenciário dado aos microempreendedores seja também estendido às donas de casas de baixa renda. Tenho certeza que o Senado Federal também aprovará esta medida tão positiva para inúmeras famílias brasileiras. Temos fortes razões, senhora presidente,
para acreditar que, ao longo desses 5 anos, os avanços obtidos por nossa sociedade no que diz respeito à luta para a dignidade e pela integridade física da mulher foram consideráveis. Somente nos 4 primeiros anos, ou seja, entre agosto de 2006 e julho de 2010, como disse a senadora Ana Amélia, esta lei produziu cerca de 330 mil processos contra agressores nas varas e juizados desse país. Mais de 110 mil sentenças foram proferidas e 70 mil medidas de proteção foram adotadas pela Justiça. No mesmo período, foram realizadas quase 10 mil prisões em flagrante. Prisões em flagrante. É aquela que acontece imediatamente o ato cometido. E decretadas mais de 1.500 prisões preventivas aos agressores. Uma performance, senhora presidente, que já tem reconhecimento internacional. A versão 2011-2012 do relatório do progresso das mulheres no mundo, divulgada agora no mês de julho pela Women, entidade da Organização das Nações Unidas que atua em favor da igualdade de gêneros e do fortalecimento das mulheres, cita a Lei Maria da Penha como um marco da legislação em defesa dos direitos da mulher em todo o mundo. De modo, senhoras e senhores senadores, que não podem mais restar dúvidas sobre o que vem representando de bom para a mulher brasileira a Lei 11.340 de 2006. Até mesmo a pesquisa citada pela senadora Marta Suplicy, a nossa presidente, que o Data Senado faz anualmente, é importantíssimo para nós mostrarmos a evolução desta lei. Está surtindo efeitos e pode evitar ou diminuir muito a violência para o gênero. É claro, senhoras e senhores, que ainda temos um longo caminho a percorrer até que essa verdadeira chaga seja extirpada da nossa sociedade. Pesquisa realizada em meados do ano passado pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC, dá conta de que a cada 2 minutos, vejam bem, a cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas em nosso país. Em relação a 2001, quando a pesquisa de igual teor tinha sido realizada, até que houve uma melhoria. Naquele ano, eram 8 as mulheres agredidas a cada 2 minutos. De qualquer maneira, porém, não há como evitar o choque e a vergonha com os números atuais, ainda que eles se mostrem um pouco menos cruéis que aqueles de 10 anos atrás. Outra pesquisa recente, esta do Instituto Avon e do grupo Ipsos, mostrou que 47% das mulheres entrevistadas, por meio de questionário sigiloso, em 70 municípios de todas as regiões do nosso país, admitiram já ter sido agredidas fisicamente dentro da própria casa. Resta-nos, pois, senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ao mesmo tempo em que louvamos as ótimas intenções e os bons resultados alcançados até agora pela Lei Maria da Penha, verificar de que maneira podemos atuar, não apenas nos poderes legislativo, executivo e judiciário, mas a sociedade brasileira como um todo, no sentido de aprofundar a aplicação da lei e, consequentemente, reduzir ainda mais a violência contra a mulher. Há que se aproveitar, afinal, este momento histórico vivido em nosso país. Pela primeira vez na história do Brasil, uma mulher exerce a presidência da República. Postos de grande destaque, tendo na administração pública como iniciativa privada, são ocupados por mulheres.
Em termos quantitativos, a participação das mulheres no mercado de trabalho aumenta ano a ano. Se em 2003 elas representavam 43% da população ocupada, em 2009 já representavam 45%. E o Observatório Brasil da Igualdade do Gênero prevê que em menos de 10 anos haverá provavelmente mais mulheres do que homens no mercado de trabalho, senadora Ângela. Aproveitemos então esse bem vivido processo de afirmação da mulher brasileira, não apenas para a consolidação da sua presença em cargos cada vez mais numerosos e cada vez mais importantes, mas também para evitar que sobre ela continue a pairar a covarde ameaça da violência física e mental. Para encerrar, eu gostaria de parabenizar vocês, mulheres, de todo esse nosso Brasil, pelo espaço que têm ocupado no meio público e no meio privado. Aqui eu gostaria de destacar a nossa presidente Dilma, a nossa ministra Gleisi Hoffmann e a nossa presidente Marta Suplicy. E de dizer que vocês, mulheres, têm ocupado um espaço importantíssimo. E hoje aqui no Senado vocês ocupam 12 cadeiras. Eu acho ainda pouco. Eu acho que nós poderíamos ter isso numa condição de melhor igualdade. Mas parabéns, é um avanço importante que vocês vêm ocupando no espaço público e privado. No mais, era o que eu tinha a dizer. Senhora presidente, muito obrigado. Muito obrigada, senador.